Caro irmão no sacerdócio, Padre Fabiano, caro diácono, reverendo diácono Gilson, seminarista Alain, demais que nos acompanham nesta nossa liturgia, nosso cerimoniário e também a nossa serva, meus irmãos, minhas irmãs que nos acompanham nesta nossa transmissão desta santa celebração da missa, em que, como disse no início, estamos a celebrar, podemos assim colocar, duas festividades, uma de modo universal, que é o Domingo do Bom Pastor, este quarto domingo que a Igreja reserva para rezarmos pelas vocações e voltar o nosso olhar, a nossa vida para Cristo, que é o nosso bom e único pastor. E também estamos a celebrar a festividade da Santa Cruz na comunidade de Babosa, aqui da nossa capela, da nossa paróquia. Meus irmãos e minhas irmãs, liturgia da palavra hoje tem muito a nos enriquecer com tudo aquilo que nós podemos escutar desde a primeira leitura, a segunda e também o evangelho que acabamos de ouvir. Mas gostaria de iniciar esta nossa celebração recordando, como disse no início, este tempo que a igreja nos chama a rezar pelas vocações. O Domingo do Bom Pastor é dedicado a isso, a igreja que nos chama, rezemos pelas vocações. E aí podemos dizer não somente as vocações religiosas e missionárias, sacerdotais, mas por todas as vocações do mundo inteiro. Por quê? Se nós tivermos vocações bem realizadas no mundo, nós teremos bons pastores, né? Porque a vocação é o chamado que Deus faz a cada um de nós. E se nós cumprimos com esse chamado, se nós ouvimos a voz do Senhor e correspondemos com esse chamado, nós teremos pessoas cada vez mais concordes com a vontade de Deus. E aí nós teremos pessoas servindo melhor o reino de Deus. E aí podemos dizer, teremos bons pastores. Pastores em diversos âmbitos da nossa vida. Quando eu digo aqui de termos bons pastores a partir da realização das vocações, não estou falando somente das religiosas, mas também falo de todas as outras vocações na sociedade e na família. Se nós pararmos para pensar, temos bons pastores no âmbito religioso. O Santo Padre, o Papa Francisco, o nosso Bispo diocesano, os nossos párocos das nossas comunidades, infinitos sacerdotes que celebram a Eucaristia e conduzem as almas para Deus. Essas são as vocações religiosas. Temos também os missionários que dedicam a sua vida em levar a palavra de Deus a todos os lugares, os religiosos que vivem a sua vida de oração e também no trabalho, sendo também missionários desta forma. Mas nós também, meus irmãos e irmãs, temos vocações de bons pastores nas famílias. Quem são os bons pastores das famílias? São os avós, são os pais, são os tios que muitas vezes cuidam dos seus sobrinhos, são também aqueles irmãos mais velhos que são testemunha, né, de condução de vida para os seus irmãos mais novos. Cada uma dessas pessoas são chamadas a serem bons pastores. Também temos no âmbito social, temos aí os governantes, empresários, educadores, que devem ser também na sociedade bons pastores para aquelas pessoas que lhes foram confiadas, seus empregados, seus alunos, enfim, seus servidores, aqueles que trabalham em prol de toda a sociedade, toda a comunidade. Todos nós, meus irmãos e irmãs, devemos ser esses bons pastores. E como disse, se tivermos vocações bem resolvidas, teremos bons pastores na nossa sociedade. E gostaria agora de já ir adentrando na liturgia da palavra, né, propor esta pergunta. Tudo bem, precisamos de bons pastores, sabemos que todos nós somos chamados a sermos bons pastores, mas como ser um bom pastor? Qual é a sua finalidade? Qual é a missão do bom pastor? E eu acredito que a primeira leitura vem justamente a nos iluminar isso. Jesus que deixa Pedro como o primeiro pastor de todo o seu rebanho. Recordemos aquela passagem em que Jesus confirma a fidelidade de Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta isso 3 vezes. E Pedro responde, Senhor, eu te amo. E no final, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus repete novamente, apacenta as minhas ovelhas. E é Pedro, meus irmãos e irmãs, neste ato dos apóstolos,
dos Atos dos Apóstolos, que vai nos ensinar e nos apontar esta grande missão do bom pastor. O bom pastor, como disse no início, só existe um único bom pastor, é Cristo Jesus. E aí Pedro, no Atos dos Apóstolos, então vai nos dizer, como disse em Pentecostes aquela multidão, Pedro se levanta, se põe de pé, e no meio dos 11 apóstolos levantou a voz e falou à multidão, que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza, Deus constituiu o Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Meus irmãos e irmãs, com esta pequena frase, eu diria que Pedro já nos aponta a grande missão do bom pastor. O bom pastor é aquele que conduz as ovelhas para o único bom pastor que existe, que é Cristo Jesus. E por isso ele diz para nós que Israel, reconheça que Jesus, este que vós crucificastes, é o único, o Cristo e Senhor, o qual Deus constituiu. Então aí está a função do bom pastor. O bom pastor não conduz as ovelhas para si. O bom pastor conduz as ovelhas, conduzindo as ovelhas para Cristo. Este é o bom pastor, que não se apega às suas ovelhas, dizendo, olha, essas ovelhas são minhas. Não, não são minhas. Essas ovelhas são de Cristo. E estamos a trabalhar como bom pastor, como Cristo foi, e é, e continuará sendo para nós, esse bom pastor que nos leva a pastagens seguras. E a missão do bom pastor é fazer isso, conduzir o povo ao reconhecimento de que Cristo é o único a nos conduzir a pastagens seguras. Bom, Pedro, diante deste anúncio, vai então receber algumas perguntas, o questionamento que alguns vão fazer. Irmãos, então o que devemos fazer se nós matamos esse o Cristo, que é o Senhor? O que vamos fazer? E Pedro vai dizer, convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Meus irmãos e irmãs, o bom pastor é aquele que incita a conversão, é aquele que estimula no coração de todas as ovelhas a busca pela conversão. Conversão, mudança de vida para Deus. Convertei-vos e permiti que o Espírito Santo habite em nós. Embora o pastor ele incite a conversão, ela depende de cada um de nós. Depende sim da graça de Deus, porque a graça de Deus é quem sustenta as nossas boas intenções e que vai nos mantendo no caminho, mas é claro que depende principalmente de nós, porque a graça de Deus nós já a temos, porque Deus quer que todos se salvem. Agora, o que depende para a nossa conversão? Para corresponder a esta missão dos bons pastores que tentam nos conduzir à vida eterna, depende de cada um de nós. E neste período, meus irmãos e irmãs, que estamos vivendo nesta quarentena, eu diria que seria importante que cada um de nós se sinta responsável como aquele que deve ser o bom pastor, aquele que deve dar a sua vida por aqueles que foram confiados a nós. Estamos na nossa quarentena, cada um nas suas casas, cada um vivendo com suas famílias, e nós precisamos ser esses bons pastores nas nossas famílias, no nosso seio de trabalho, aqueles que ainda estão a trabalhar. Nós precisamos ser esse bom pastor também para os nossos filhos. Falava da vocação matrimonial, que também é uma vocação importantíssima na igreja e que também traz como missão ser bom pastor. Os pais que devem hoje, as crianças não estão recebendo a catequese na igreja, mas os pais, com esta missão que lhes foi concedida pelo poder de Deus, a responsabilidade que cada pai tem com os seus filhos, devem induzi-los a serem esses bons pastores na vida dos seus filhos. Se vocês estão esperando talvez a sua orientadora da catequese, sua instrutora da catequese fazer algo pelo seu filho, faça você. Reze com seu filho, leia o Testamento, o Novo Testamento, as Sagradas Escrituras com seu filho, reze com ele a palavra de Deus, ensine as orações da tradição da igreja. Hoje a igreja, ela se vê numa situação em que todos nós devemos procurar sermos esses bons pastores, condutores de alma,
incitadores de conversão dos corações para Cristo. O bom pastor vai dizer também nesta liturgia da palavra, a segunda leitura, que também vem de Pedro, né, a carta de São Pedro, o bom pastor, ele também sofre. E aí talvez aqui se encaixaria um pouquinho, né, a celebração da festividade da Santa Cruz, né? Não existe salvação sem a cruz. Não existe redenção sem passar pelo sofrimento. E hoje talvez seja este tempo de sofrimento que muitos de nós estamos passando devido à quarentena, o isolamento, a falta do convívio social, tantas coisas que vão enchendo a nossa cabeça, vão, né, transformando as nossas ações, nossos pensamentos, enfim, nossas palavras. Mas nós, meus irmãos e irmãs, devemos recordar, como São Pedro nos recorda nesta carta de hoje, que o bom pastor, que é Cristo, ele também sofreu por nós. E fosse para isso que, aliás, para isto é que nós fomos chamados. De fato, para isto fostes chamados, disse São Pedro. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada na sua boca. Quando injuriado, não retribuías com as injúrias. Atormentado, ele não ameaçava. Antes, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Meus irmãos e irmãs, ser bom pastor, às vezes nos custa o nosso bem-estar. Ser bom pastor, às vezes, nos custa sofrer uma calúnia, uma difamação, uma humilhação. Mas Cristo, que foi, é e sempre será o bom pastor, ele nos conduz nesse caminho. Ele, em primeiro lugar, deu o exemplo, como disse São Pedro, né? Ele deu o exemplo para que nós também o sigamos seus passos, para que nós, imitando a Cristo, sejamos também esses bons pastores nas nossas comunidades. Portanto, eu diria a cada um de vós e também a mim, resistir firmes na fé, porque ser bom pastor depende de imitarmos o sofrimento de Cristo, depende de entregarmos a nossa vida em prol das nossas ovelhas, do nosso rebanho, daqueles que foram confiados a nós. E por fim, neste Evangelho, podemos observar esta simbologia muito bela que o Senhor hoje, né, transmite a nós. Eu sou o pastor, aliás, eu sou a porta do aprisco, né? Em verdade, eu vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Meus irmãos e irmãs, é o pastor, Cristo. Cristo constituiu a Pedro como pastor do seu rebanho, e assim toda a igreja foi constituída desta forma. Temos os pastores que foram conduzidos a nós, que foram instituídos para nós, para que nós possamos confiar a nossa vida. Mas acredito que neste tempo talvez fique um pouco mais difícil de ouvirmos a voz do nosso pastor, porque estamos afastados fisicamente. Mas, meus irmãos e irmãs, sejamos atentos, porque o rebanho, a ovelha que está no aprisco, ela conhece a voz do pastor. O pastor fala e as ovelhas reconhecem a sua voz. Jesus fala isso neste evangelho porque era costume vários rebanhos estarem recolhidos num único redil e serem vários os pastores que cuidavam das ovelhas. E quando chegava o pastor daquele rebanho, o pastor falava e as ovelhas ouviam a sua voz, e aquelas ovelhas que pertenciam àquele pastor, elas eram conduzidas a pastagens seguras. E muitas vezes, meus irmãos e irmãs, nós podemos ser confundidos por muitas vozes. Podemos ouvir tantas coisas que nós acabamos nos desviando. Mas a ovelha, de fato, a ovelha que conhece o seu pastor, ela reconhece a voz do pastor.
Se nós por algum motivo não estamos reconhecendo a voz do pastor, devemos talvez nos perguntar se estamos sendo ovelhas. Porque a ovelha reconhece a voz do seu pastor e ela, confia a sua vida ao seu pastor. E é interessante que, como nos fala aqui o Evangelho, porque ele vai à frente, conduzindo as ovelhas. E por que o pastor vai à frente? Justamente para garantir que aquele lugar aonde ele está indo, conduzindo as suas ovelhas, é seguro para elas. Ele não vai do lado, não vai atrás, ele vai à frente. Para que se haja algum perigo, ele possa já ali proteger o seu rebanho. Se há alguém que há de sofrer, é o pastor o primeiro a enfrentar as dificuldades daquelas ovelhas. E é por isso, meus irmãos e irmãs, que rezando pelas vocações a pedido da igreja, hoje precisamos muito rezar, principalmente pelos nossos santos sacerdotes. Os sacerdotes que estão nas nossas comunidades, que batalham todos os dias, procurando oferecer as suas vidas pelas almas das suas ovelhas. E quantas vezes, meus irmãos e irmãs, na vida comunitária, na vida social, não são outras vozes que querem deturpar o ouvido das ovelhas, querendo desviar as ovelhas dos caminhos, tirá-las da condução dos seus pastores, para conduzi-las para si mesmos. Como disse o Senhor, aquele pastor que entra pela janela, aquele que não foi instituído pastor daquela comunidade, aquele que não foi instituído pastor daquelas ovelhas, que entra pela janela, ele não é pastor, é ladrão, é assaltante. E muitas vezes, meus irmãos e irmãs, nós vamos dando ouvidos a assaltantes, nós vamos dando ouvidos aos ladrões que passam pela nossa vida e querem nos tirar do caminho de salvação. Meus irmãos, por fim, gostaria aqui de reforçar aquilo que o Senhor disse para nós no Evangelho. Cristo é a porta das ovelhas. Isto é, somente através dele é que devemos alcançar a vida e vida em abundância. Somente Cristo é capaz de devolver a esperança de uma vida melhor. Somente Cristo é capaz de curar as nossas feridas. Somente Cristo é capaz de nos conduzir a um caminho de salvação. Que triste nós vemos na nossa sociedade tantas pessoas brigando, disputando por ideais, por ideologias, por pensamentos, confiando as suas vidas em pessoas e esquecendo que o único bom pastor que nos conduz a pastagens seguras é Cristo. Se confiássemos mais no Senhor, meus irmãos e irmãs, nos desesperaríamos menos, porque o Senhor cuida das suas ovelhas, porque o Senhor é o bom pastor que nos conduz. Por mais que nós caminhemos pelo vale tenebroso, por mais que possamos passar pela escuridão do vale, o Senhor é capaz de nos conduzir a um porto seguro. Que nós, meus irmãos e irmãs, possamos neste dia rezar pelos nossos pastores. Peço que rezem pelo Papa Francisco, pelo nosso bispo, por todos nós, administradores e párocos, pelos sacerdotes das nossas comunidades que conduzem as almas que lhes confiam a sua vida. Também rezemos pelos bons pastores, homens e mulheres, que no seu dia a dia conduzem os seus filhos, muitas vezes heroicamente. Principalmente neste tempo em que estamos, qual não deve ser o heroísmo que muitas famílias estão a vivenciar, educando seus filhos, procurando mantê-los firmes, numa caminhada de fé, mesmo estando em casa, entediados, já não tem mais criatividade, para brincar com o filho, para fazer algo, e qual não deve ser o heroísmo de ter que estar inventando e fazendo tantas coisas? Meus irmãos, paciência e esperança, e rezemos para que Cristo, que é o sumo e bom pastor, possa conduzir as nossas vidas com sabedoria e nos conduzir, a cada um de nós, a passagens seguras que nos dão, de fato, a vida e vida em abundância. Amém.